Qual ordem você indica ler a Bíblia? Comprei a do Padre Mato Soares vermelha. Muito boa, é ótima a tradução do Padre Mato Soares, né? Uma tradução mais rebuscada, mais bonita. Eu acho que tem que ser assim mesmo a Sagrada Escritura, né? Ela tem que refletir a solenidade que ela tem. E desde o princípio, até mesmo na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia era em hebraico e eles falavam aramaico, né? Então essa necessidade que a Bíblia esteja numa linguagem moderna, tal, muito acessível, nunca foi assim com a Sagrada Escritura, sempre foi uma coisa rebuscada. Bem, mas já vou falando aqui então. Então, ó, vamos considerar então que você não leu nada. Então, o que eu recomendo? Que você leia o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos como primeira coisa. Por quê? Porque o Evangelho de São Lucas, ele foi o terceiro evangelho a ser escrito. Já circulavam ali versões de um pré-Mateus e de pré-Marcos. Então não tinha ainda uma versão finalizada de Mateus e de Marcos. São Lucas já escreveu a versão dele e ele teve acesso aos evangelhos de Marcos e de Lucas, essas pré-versões deles, porque ele escreve numa ordem muito parecida. Só que ele dá outros detalhes importantes que não estão lá, e ele coloca numa ordem, uma sequência assim, de início, meio e fim, que eu acho que é mais natural para nós aqui ocidentais, né? Mais fácil da gente entender exatamente o que aconteceu. São Lucas também deixa muito claro que a igreja, a fundação da igreja, é uma continuação do evangelho, né? Nos Atos dos Apóstolos ele mostra isso. Ele, inclusive, a primeira coisa que ele fala nos Atos dos Apóstolos é isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele fala um negócio bem legal aqui. Ele diz, ó, muitos tentaram compor... Ah, não, esse aqui é o Evangelho de São Lucas. Ele diz que muitos tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio, e assim se tornaram ministros da palavra. Então, ó, muitos tentaram escrever aquilo que a gente já ouviu dos apóstolos que são ministros da palavra. Então, São Lucas, a primeira coisa que ele faz é negar o solo escritura. Ele diz, ó, a importância é a tradição apostólica. Então, eu agora, para reforçar essa tradição apostólica, vou escrever para vocês o evangelho. É o que ele diz, ó. Assim, decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, ele conseguiu fazer isso, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, a pessoa já está dentro da igreja e ela recebe o evangelho de São Lucas. É exatamente igual você. Você já está dentro da igreja e quer agora ler a Sagrada Escritura. Esse é o normal, não é ler e tentar inventar uma igreja, né? Loucura. Porque já estão aqui, os ministros da palavra já estão vivos aqui pregando a palavra, né? E São Lucas, ele faz essa continuação, ó, no início dos Atos dos Apóstolos, ele diz uma coisa parecida. Ele diz aqui, no meu primeiro escrito, Teófilo quer dizer quem ama a Deus, né? Então pode ser que seja uma pessoa real ou, como do jeito que ele está escrevendo, parece que é para todos nós, né? Tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. De novo, São Lucas mostra, ó, o fundamento da nossa fé é a tradição apostólica. Então eu estou vindo aqui para reforçar a tradição apostólica. Ele tá dentro da tradição apostólica, ele não está fazendo uma base para a gente montar uma coisa por fora. Ele está introduzido nessa tradição, ele é obediente aos apóstolos. E aí ele começa a contar a história da igreja. Então acho que é legal você ver isso mesmo, né? Você vê o Evangelho de São Lucas, depois vê os Atos dos Apóstolos. Depois disso, você pode ir para as cartas de São João, porque elas deixam bem claro o que é o cristianismo na prática, né? A vivência cristã. Então, você pode ir para as cartas de São João, depois disso. Depois de ler as cartas de São João, aí eu já digo que você pode ir lá para o Gênesis, para você ler, assim, entender como é que foi a criação, ler o livro do Êxodo também. E depois de ler o livro do Êxodo, você pode, nesse início, né, você pode até, o livro dos Números também, você pode também pular as partes em que ele fala ali. A primeira vez que você está lendo, se for a primeira vez, você faz isso. Se não for a primeira vez, lê tudo, né? Você pode pular as partes que fala, por exemplo, do tamanho do altar, ou das regras sobre os leprosos, coisas assim que talvez vão ser maçantes para quem está lendo a primeira vez e não são necessárias que você leia assim direto. Eu sei que todo mundo aí diz que tem que ler tudo e tudo mais. Então tá, lê tudo. Você perguntou qual é a minha opinião. Eu acho que é melhor pular essas partes para você garantir que você vai ler tudo mesmo. Depois de ler isso aqui, aí eu acho que você já pode voltar lá pro Novo Testamento, ler talvez os outros evangelhos, ou ler a carta de São Paulo aos Romanos, em que ele já vai explicar especificamente qual a diferença da antiga aliança para a nova aliança. Talvez antes de ler os outros evangelhos, você já possa ler a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus e a carta aos Gálatas, em que ele vai dar essas explicações do que mudou de Moisés para Jesus Cristo. Vai te dar um embasamento teológico muito profundo.
Depois de fazer isso, os outros evangelhos. Aí você pode voltar para os livros históricos do Antigo Testamento. E, por fim, ir para os outros, aí na ordem que você mais quiser. É muito legal também para você conhecer como é a realidade da igreja primitiva, né, com seus bispos. As cartas pessoais de São Paulo, as cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon. E depois eu acho que não tem muita ordem certa. É só uma ordem legal de você ler, se você tiver com tempo, quiser ler assim de uma forma contínua, sem ficar mudando de lugar na Bíblia. Outra forma muito legal de ler é se você dividir 5 minutos para os livros do Novo, para os evangelhos, 5 minutos para o restante do Novo Testamento e 5 minutos para o Antigo Testamento, então para os livros históricos, 5 minutos para os livros sapienciais. Então, se você faz isso, você tem assim todos os dias 20 minutinhos ali que você vai pegar uma visão geral da Bíblia, vai pegar o Evangelho, que é a coroa da Bíblia, vai entender bem sobre nosso Senhor Jesus Cristo, vai entrar em contato com ele, com a Nexo Divina. Os outros escritos do Novo Testamento, uma exortação dos apóstolos, que é muito importante. Depois, os livros históricos, para você ver todos aqueles sinais que apontavam para Jesus Cristo. Também os livros proféticos aqui. E, por fim, os livros sapienciais, que são orientações claras do Espírito Santo para o seu dia a dia. O livro da sabedoria, o livro dos Salmos, o livro do Eclesiastes, dos Provérbios, que vai te fazer muito bem. Então tem essas duas formas aí que eu recomendo, que são muito boas.